Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atom. Eu me chamo Vanessa Santana e você conta aqui nos comentários quem é, por que você está aqui, como você chegou nesse canal abençoado que fala de espiritualidade, de amor, prosperidade e tem foco nos arquétipos. Bom, para vocês que estão me seguindo, que comentaram aí o penúltimo vídeo maravilhosamente bem, eu tenho uma notícia para Yasmin. Yasmin, se você estiver aí, deixe seu comentário embaixo. Você acaba de ganhar uma consultoria de arquétipos. É só entrar em contato comigo pelo telefone WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo, porque em dezembro eu lancei uma espécie de sorteio aqui, que as pessoas que estivessem comentando no dia 31 de janeiro teria a oportunidade de concorrer a uma consultoria de arquétipos. E então você foi a sorteada, Yasmin. Então é só entrar em contato comigo, tá bom? Bom, para você que já conhece o nosso trabalho, que já sabe como a consultoria funciona, ou que já participou, que está com vontade de participar, essa semana nós teremos uma agenda extra. Isso mesmo que você ouviu, uma agenda extra. No carnaval eu decidi que eu não vou sair, não vou para nenhum lugar e eu já tinha tirado esse tempinho para descansar, mas eu tô sentindo chamado para atender pelo menos 10 pessoas. Então, as primeiras 10 pessoas que entrarem em contato comigo ou com a equipe querendo fazer consultoria de arquétipos, vai ser agendado para a semana de carnaval, tá bom? Então é isso. Se você está curiosa para saber dos nossos serviços, do que a gente oferece aqui no Sementes de Atom, na descrição tem um link que vai te direcionar para o site e no site você vai ter acesso às coisas que nós oferecemos aqui, tá bom? Tem tarô, tem estatueta, tem várias coisas maravilhosas, inclusive produtos físicos, tá bom, gente? Então, se vocês puderem olhar esse site, vai ser maravilhoso. Eu gosto de ver quem são as pessoas, o alcance diário, mas não é sempre que eu dou uma olhada, tá bom? Se você já tá aqui no nosso canal, já teve algum resultado com algum dos arquétipos que eu já falei aqui, ou com alguma indicação minha, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você não teve, conta aqui pra gente qual foi o arquétipo que você mais gostou de ativar, tá bom? Lembrando que se você compartilhar esse conteúdo com um amigo, com um colega, isso contribuirá com a evolução espiritual dele e com a nossa também. Eu gosto de dizer que sempre que vocês compartilham, curtem, interagem aqui nos comentários, isso dá mais engajamento e acaba contribuindo com o canal, porque a gente vem aqui, grava, posta, e eu queria que isso alcançasse o maior número de pessoas. E vocês podem fazer isso comigo, tá bom, gente? Por favor. Bom, hoje eu queria falar de um arquétipo que, inclusive, alguém comentou aqui sobre ele, que foi o arquétipo do Alce. E eu quero falar um pouquinho da minha experiência e por que eu ativei esse arquétipo, tá? Então, vamos lá. Eu vi o Alce em um grupo de arquétipos que eu participo para ver o que as pessoas estão falando, para trazer aqui os arquétipos aqui para o YouTube, para vocês, até para entender como que as pessoas estão vivenciando o uso desse arquétipo. É como se fosse uma espécie de laboratório ali, né? Então, quando eu vi algumas vezes o arquétipo do Alce sendo utilizado por algumas pessoas, eu percebi que existiam inúmeras características que as pessoas buscavam, mas o foco principal dessas pessoas ao utilizarem esse arquétipo era a manifestação de dinheiro rápido, tá? Então, como eu disse, tem muitas características que são associadas, não tá só ligada à questão do dinheiro. E hoje eu vou falar de algumas características e vou linkar aqui com a minha experiência, tá bom? E eu resolvi ativar o arquétipo do Alce em um momento em que eu estava precisando me sentir mais empoderada, sentir mais renovação e crescimento. E isso, gente, não é só do ponto de vista financeiro, mas de você se sentir mesmo potente, importante. E eu achei que essas características, né, seriam interessantes para minha vivência. Eu fiz a ativação desse arquétipo por 14 dias. Eu tenho os meus arquétipos fixos. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre os meus arquétipos fixos, é só pedir aqui embaixo que eu trago um vídeo falando sobre deles.
E durante a ativação desse arquétipo, o meu principal objetivo era renovar, crescer, me sentir mais sábia e manifestar mais prosperidade, que é algo que eu tô sempre em busca, tá? Minhas metas e meus objetivos financeiros hoje tá muito ligado ao arquétipo da árvore. Eu quero ter várias fontes de renda, várias formas de ganhar dinheiro, então eu tô sempre pensando muito sobre isso. E a força e a resistência foi algo que me chamou a atenção também nesse arquétipo. Então, o alce, ele é enorme, né? Ele tem a capacidade de se mover em ambientes difíceis. E eu precisava superar esses desafios para encontrar novas formas de ganhar dinheiro, novas formas de ter rendas passivas, que era algo que me interessava bastante naquele momento. E quando eu fui em busca desse arquétipo, e aí eu vi que quase ninguém estava falando sobre ele na internet, quase ninguém tinha experiência com o arquétipo do alce, e as pessoas que tinham estavam sempre falando de manifestação de dinheiro inesperado, desse tipo de coisa. E o meu objetivo não era exatamente esse, tá? E aí eu resolvi testar por mim mesma. Eu comecei a ouvir, né, o som do alce, estudar sobre as características do alce, e eu comecei a perceber que o alce é um símbolo americano ali, utilizado com muita frequência, e que ele aparece, né, em lugares onde tem árvores altas, e eu comecei a prestar atenção em tudo isso. Só que dentro da minha família, nesse dia da ativação do arquétipo do alce, aconteceu algo super inusitado, que foi o acidente dos meus primos, né? Teve um acidente na minha família com 3 pessoas. E aí a gente acabou, uma das pessoas faleceram, e aí minha avó me convidou para viajar com ela. Ó, dentro de todas as características do arquétipo do alce, a sabedoria e a liderança estão ali em alta. E aí, quando a minha avó me convidou para ir para esse enterro, a gente acabou indo em família. Fomos eu, minha esposa, meu padrasto e a minha avó. Viajamos para o sul da Bahia de carro. E durante o caminho, eu fui percebendo que muito daquilo que eu estava vivenciando naquele momento estava me trazendo, assim, uma sabedoria que eu não tinha antes. Eu não saberia como lidar com aquilo naquele momento se eu não tivesse fazendo a ativação desse arquétipo. Então, eu me senti muito mais valente, muito mais corajosa, na verdade, de ir para esse lugar, de ir para esse momento. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de enterros. Eu acho que o fim da vida não é o final de todo um ciclo, né? Mas que a gente lida com isso de uma forma muito irreal. E eu não gosto de compartilhar, até porque eu tenho uma sensibilidade muito forte a locais onde, por exemplo, as pessoas estão chorando, estão tristes, eu não consigo ir a esses locais com muita frequência. E aí, durante a ativação desse arquétipo, eu tive essa oportunidade. E um detalhe muito importante era que eu seria uma das últimas pessoas a ser chamada para essa viagem. Eu resolvi me ausentar, né, do meu trabalho, que era um dia que eu trabalhava, mas eu pedi para ir levando em consideração que a minha avó teria que ir sozinha. E aí fomos eu e a minha esposa nessa situação. Mas diante disso tudo, eu ainda conseguia me sentir crescendo. Eu não estava crescendo do ponto de vista que eu queria, mas eu estava crescendo emocionalmente. E eu não tinha percebido que para você evoluir de outras formas, você precisa também ter esse crescimento emocional. O fato de eu lidar com algo que para mim antes, né, era um tabu, não necessariamente um tabu, mas algo que me incomodava muito, que eu resistia, que eu não queria ir. E a confiança dela em me convidar para fazer parte desse momento, mesmo sabendo, eu sempre verbalizo que eu não gosto, que eu odeio, eu sempre digo essas coisas. Mas eu senti que em todo momento eu estava lidando com uma forma muito conectada comigo mesma, com a minha natureza, harmoniosa, entende? Não tinha aquele pesar. Apesar de tudo que estava acontecendo, eu não estava me sentindo tão mal quanto eu achei que eu ficaria. Então,
eu senti que o arquétipo do Alce, ele me trouxe uma sabedoria para vivenciar esse momento, uma coragem que eu não tinha. E aí, isso foi importante. Então, eu consegui, de alguma forma, trazer uma espécie de estrutura para dentro da minha vida naquele momento em que provavelmente eu não seria tão estruturada. E aí, quando a gente fala de outros momentos durante a ativação desse arquétipo, que foi o arquétipo do Alce, eu tive essa viagem, a gente foi, passou 2 dias e a gente voltou. E durante todo o processo, eu tive momentos assim que eu pensava, caramba, eu tô olhando isso do ponto de vista errado. Eu tô olhando isso do ponto de vista que eu não deveria estar olhando. Inclusive, as pessoas, né, do meu trabalho foram muito solícitas comigo nesse momento. Eu me senti muito mais conectada, uma capacidade muito maior de comunicar, porque eu tenho uma dificuldade de comunicar ao outro aquilo que está acontecendo comigo, porque eu acho que isso é muito particular. E tudo isso veio do uso do arquétipo do Alce, esse poder de entender que para haver aquela harmonia, para que eu conseguisse ir até lá em paz com a minha família, eu teria que comunicar isso de uma forma que fosse interessante para a escola e fosse interessante para mim também. E eu me senti acolhida também. E aí eu comecei a perceber o quanto que o Alce tem o arquétipo do líder nato ali presente. Apesar de tudo que estava acontecendo, a gente chegou lá, ficamos 2 dias, visitamos alguns lugares e depois a gente veio para casa. E quando eu cheguei em casa, que a gente voltou para nossa estrutura familiar, para mim, para minha esposa e meu filho, eu comecei a perceber coisas que antes eu não estava percebendo dentro da minha relação familiar. Por exemplo, o quanto importava estar presente, o quanto importava estar perto, o quanto fazia diferença a comunicação familiar, o quanto o fluir natural das coisas depende também do quanto que eu estou disposta a entregar e a receber. Então, durante a ativação do arquétipo do Alce, eu esperei muita coisa, esperei principalmente que houvesse renovação financeira. Mas o que aconteceu comigo durante a ativação do arquétipo do Alce foi muito mais uma conexão familiar, uma conexão comigo mesma, com a minha essência. Eu me sentia mais livre, eu me sentia mais empoderada, mas ao mesmo tempo eu ainda conseguia estar ligada à minha família, ao meu estado maternal natural. E isso foi de extrema importância. Quando foram se passando os dias e a gente já tinha voltado, eu comecei a perceber que eu andava, né? Fui ao mercado e eu andava na rua, as pessoas queriam me falar sobre investimentos, queriam me falar sobre coisas que elas estavam fazendo para ter rendas passivas. E aí eu entendi, nossa, o arquétipo do Alce, ele trouxe essas informações e pessoas que eu nem conhecia, que eu não tinha contato, nunca tinha visto, me falavam, queria conversar, queria que eu passasse na frente. Então, foi um momento interessantíssimo de viver. Com questão financeira, eu senti que eu precisava, né? Eu sou aquela pessoa de fazer, de trabalhar. Se você me deixar, eu trabalho em casa, né? Eu trabalho muito, nem lembro que eu tenho